A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Como tem passado nesse período de reclusão, de isolamento? Como você tem passado, como tem se sentido? Eu tenho orado por você, tenho orado pela igreja, tenho orado por nossa liderança, tenho incentivado você a estar orando, a estar comigo nas orações do meio-dia, das 18 horas. Tenho enviado os textos sobre a oração, o áudio sobre a oração. Me preocupo muito com essa questão na vida do cristão, na vida da igreja. Que bom estar aqui com você nesta noite, novamente, para dar continuidade ao nosso culto de fé, esperança e amor, agora através da mensagem do Senhor. E o que eu quero conversar com você nesta noite é sobre como ter uma vida cristã acima da média. E nós vamos usar hoje a vida de Jabes, deste homem de Deus. Nós vamos estar usando a vida dele, o exemplo da vida dele, para a gente procurar se assemelhar de alguma forma a ele. Todas as pessoas gostam de ser reconhecidas. Seja o reconhecimento profissional, seja o reconhecimento catedrático, seja o reconhecimento por algo que fez, por algo que está fazendo. Todo mundo gosta, e eu acho que é importante a questão do reconhecimento. Isso é importante. As crianças dão muito exemplo disso para nós. Elas gostam do reconhecimento, gostam de ser valorizadas, elogiadas em algumas coisas que fazem, e isso as motivam, as animam, as fazem se sentir bem. É muito bom isso. Veja, pega a sua Bíblia, quero também te animar a pegar um caderninho com uma caneta, para você poder anotar. Embora você tenha o vídeo, você pode voltar ao vídeo quantas vezes você quiser e ver algum ponto que te interessou mais, mas se você assim quiser, pega o caderninho e a caneta para você anotar algum ponto que julga importante. E a sua Bíblia também, né? Porque não tem os textos colocados aí para você poder acompanhar em tela. Então eu vou estar falando sobre o texto bíblico, vou estar lendo aqui e você vai estar lendo aí na sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia em 1 Crônicas 4, no verso 9 ao verso 10. Diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Tomara, me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha só. Olha o que Jabes chega na presença de Deus e olha o que ele pede para Deus. Ele tinha o desejo de intimidade com o Criador. Ele tinha o desejo de estar na presença de Deus. Ele tinha o desejo de poder aprender, entender, ouvir e praticar as coisas de Deus. Maravilhoso, isso falou o coração de Deus. No contexto desse texto que acabamos de ler, nós vamos ver que Jabes ele se destacou no meio de 600 pessoas aproximadamente. Ele se destacou no meio de 600. E aqui nós vamos ver e descobrir por que ele se destacou no meio destes 600 homens. O que fez dele tão notório assim? Vamos analisar 3 segredos na vida de Jabes. Primeiro, ele tinha uma grande ambição. Uma deturpação muito grande quando a gente fala, poxa, fulano de tal é ambicioso, e a gente já leva logo para o lado errado, né? É ambição para coisa errada, é ambição para corrupção, é ambição para ser milionário a qualquer custo e fazer qualquer coisa e assim por diante. Mas existe o lado positivo da ambição, a ambição canalizada de maneira correta.
Porque nós podemos ter sonhos, nós podemos sonhar, podemos convergir esse sentimento de ambição para as atitudes certas. Nós podemos fazer isso. E nós vamos ver isso hoje à noite também. No caso de Jabes, a sua ambição era pela bênção de Deus na sua vida. Ele ambicionava ter a bênção de Deus, ele queria ser abençoado. Muitas pessoas erram quando dizem: Senhor, abençoe o que eu estou fazendo. Quando o correto é dizer: Senhor, eu gostaria de estar naquilo que o Senhor está abençoando. Quando você começa a ter uma santa ambição pelas coisas de Deus, coloque em seu coração essa santa ambição. Você sai do ordinário e vai para o extraordinário. Quando não se tem alvo, não se tem ambições. As pessoas somente existem, mas elas deixam de viver. É por isso que eu dei o nome a esta nossa meditação de agora à noite, sobre você viver acima da média, ter uma vida cristã acima da média. Você precisa ter sonhos. Sonhos. Deus te fez para crescer. Plantas crescem, crianças crescem, igreja cresce, indivíduos crescem. Tudo que é saudável cresce. E aquilo que não é saudável morre, definha, diminui, acaba. Você pode crescer em relacionamento, pode crescer financeiramente, pode crescer pessoalmente, ministerialmente, profissionalmente, mas cresça, cresça, não pare de crescer. Os desafios da sua vida te ajudarão a crescer. As circunstâncias te amadurecerão, as suas raízes serão aprofundadas e você crescerá sólido, sólida. 3 grandes erros que eu vejo que impedem as pessoas de ter uma grande e santa ambição são: primeiro, confundir humildade com medo. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou atingir, nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou... Confundir humildade com medo. A humildade e medo são totalmente opostos. Porque humildade, ela nada tem a ver com riqueza ou pobreza. Absolutamente nada. Já o medo, ele desequilibra toda e qualquer pessoa. Você pode ser humilde e almejar estar na presença de Deus e ter a presença de Deus em você. Você demonstra a tua humildade quando é esse o seu maior desejo. Quando é essa a sua ambição. Segundo erro é confundir contentamento com preguiça. Se Paulo já nos ensinou, eu já falei outras vezes, que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, ele está dizendo para que você tenha alvos. Ele está dizendo para que você possa extrair o melhor de toda e qualquer situação. É aprender a extrair o melhor de cada momento. Eu estou contente hoje, ainda que os meus alvos não foram alcançados. E terceiro erro, confundimos pensar pequeno com espiritualidade. A questão de pensar pequeno, tá bom, tudo bem. Não, a nossa igreja está bem, né, mas está crescendo. Não está crescendo. Por que não está crescendo? Na sua vida, você está ficando para trás? Por que você está ficando para trás?
O pensar pequeno com espiritualidade não tem nada a ver. Você pode pensar grande, mas a espiritualidade, ela tem que estar à frente de tudo isso. Ela tem que estar à frente. Não é servir a Deus do seu jeitinho, não. É servir a Deus do jeito que a Bíblia diz que deve ser. E isso nós temos que ter muita clareza. Então, se nós temos aqui 3 segredos da vida de Jabes, e o primeiro que nós acabamos de compartilhar é que ele tinha uma grande ambição, o segundo segredo da vida desse homem é que ele tinha uma fé crescente. Não era uma fé decrescente, era uma fé crescente. Não existe aqui nenhuma menção especial, ou um talento especial, um dom ou uma habilidade na vida de Jabes. Não tem nada. Não fala dele ser rico, com uma ótima escolaridade, que ele era um homem incomum, não. Ele era um homem comum e com uma fé incomum. Não se preocupe com o que você não tem, quando você tem fé. Entendeu? Não fica preocupado com o que você ainda não alcançou, não atingiu. Se você tem fé, não se preocupe com isso. Vai conseguir. Tenha certeza absoluta, você vai conseguir. Porque Deus está vendo a tua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Com fé, você agrada o Senhor e Ele realiza na tua vida e através da tua vida os seus feitos. Terceiro, ele aparentemente tinha alguma marca em sua vida. Jabes tinha. Porque Jabes significa doloroso. E a mãe dele deu o nome de doloroso para ele. Por quê? Porque ele, ao nascer, ele causou muita dor na mãe dele. Muita dor. E a mãe dele pega e coloca o nome dele de doloroso, que é para ele lembrar bem, né, o quanto ele fez ela sofrer. Então, possivelmente, ele tinha alguma marca na vida, uma marca que o entristecia. Certamente seria essa. Toda vez que alguém chamava ele, ele lembrava da dor que ele acabou ocasionando em sua vida. Mas apesar da sua experiência dolorosa de vida, este homem foi levado pela sua fé a crer em grandes coisas para o futuro. E aí eu pergunto para você, qual é a marca que você carrega na sua vida? É algo físico? É algo espiritual? É alguma frustração no trabalho? Alguma frustração profissional? É algum problema? Uma frustração no casamento? É uma rejeição de infância? Tenha uma grande fé para vencer toda e qualquer marca que você tenha na tua vida. Tenha uma grande fé em Deus através de Cristo Jesus. Tenha essa fé, sabe, mobilizadora, motivadora, esta fé que move de fato montanhas, esta fé que se assemelha ao grão de mostarda, aquele que Jesus disse que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Tenha esta fé. Você vai conseguir, meu irmão, minha irmã. E o terceiro segredo de Jabes é que ele tinha uma vida de oração. A oração genuína e transparente. Esse é o terceiro segredo da vida de Jabes. Uma vida rica em oração. Uma vida que buscava a Deus a tempo e fora de tempo. Uma vida que se entregava a Deus e que queria a presença de Deus. Ambicionava a presença de Deus, ambicionava agradar a Deus, ambicionava estar tendo a direção de Deus. Então ele tinha uma vida de oração. Quanto nós temos falado de oração nos últimos tempos, não é verdade? Da importância da oração,
orar pela família, orar pela igreja, orar pela liderança e orar por tantas e tantas situações que estamos sendo expostos. Orar. Estamos agora numa jornada de oração pelos irmãos da Igreja Batista em Vila São Pedro. E eu fiz uma proposta de oração, de orarmos às 12 horas e às 18 horas, parar um tempinho ali e orar, para que a gente possa estar em oração. E você vai estar se unindo a mim nesses horários em oração. Mas vamos ver, olha só, a oração simples desse homem, simples, levou a ser um homem ilustre diante de Deus. E ele tem o seu registro na Bíblia tão pequenininho, e nós estamos aqui falando dele 3.000 anos depois. Veja só o teor da oração de Jabes. Primeiro, ele pediu pelo poder de Deus em sua vida. Ele não pediu qualquer outra coisa, ele pediu pelo poder de Deus na vida dele. O que faz a motivação de um homem ser boa ou ruim é a motivação. A motivação. O que te moveu a fazer determinado pedido? Você tem pedido pelo poder de Deus na sua vida? Você tem pedido pelo poder de Deus para poder falar de Deus na vida das outras pessoas? Você tem pedido para o Espírito Santo dirigir você aos lugares certos, com as pessoas certas, para você poder falar do amor de Deus a estas pessoas? Peça a Deus, porque assim como ele concedeu a Jabes aquilo que Jabes estava pedindo, porque Jabes estava pedindo a coisa certa. O que Jabes pediu falou ao coração de Deus e Deus derramou na vida dele. Jabes, ele queria ter uma vida bonita, ele não queria pecar. Ele queria ter força para vencer a tentação do não fazer, a tentação de fazer errado, a tentação de se omitir, a tentação de se esconder, a tentação de justificar do porquê não está fazendo, a tentação, ele queria vencer as tentações. Segundo aspecto dessa oração de Jabes, ele diz assim: seja a tua mão comigo, Senhor. Olha que maravilhoso. Jabes queria a presença de Deus com ele. Aí está uma oração também que o Senhor não resiste. O Senhor derrama sobre você. Jabes queria isso. Que exemplo que ele dá para a minha vida. E pode ser para a sua vida também, se você aceitar. Terceiro aspecto da oração de Jabes: me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. Fugir da tentação de novo. Pedir a Deus: não me deixe entrar em tentação. Conclusão. Ter uma vida espiritual acima da média. Primeiro, os 3 princípios. Ter uma grande ambição, sonhar os sonhos de Deus. Sonhar os sonhos de Deus. Segundo, uma grande fé, esperar o impossível. Os recursos virão. Terceiro, uma grande vida de oração genuína e transparente. Alguém que depende de Deus para alcançar tudo na vida. Tudo. Você já parou para pensar que Deus é dono de tudo? Tudo é de Deus. Nada é meu, nada é seu. Tudo é de Deus. Uma vida de oração genuína e transparente é de alguém que depende de Deus para alcançar tudo na vida. Ter uma vida de oração, ter uma vida diária, devocional, aberta, desejosa. Você pode começar
hoje mesmo, meu irmão, minha irmã. Todos os dias você recebe a oração que eu estou fazendo e você pode fazer também. Todos os dias você recebe os pedidos de oração. E eu quero te animar a entrar em contato comigo e passar o seu pedido de oração, porque eu vou colocar o seu pedido de oração para a nossa liderança também estar orando. E nós vamos estar intercedendo por você todo o tempo, intercedendo pelo seu pedido. Peça. Peça com fé, sem duvidar. Tenha como exemplo o nosso irmão Jabes. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Eu quero orar com você neste momento. Baixe a sua cabeça aí onde você está, feche os seus olhos. Quiser ficar de joelho, fique. Quiser ficar sentado, fique. Quiser ficar em pé, fique. Quiser ficar deitado, fique. Você deve estar na sua casa e você pode ficar à vontade. O importante é a tua motivação e o teu coração nas mãos do Senhor neste momento. Pai amado e Pai querido, na tua presença estamos, ó Pai, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós. Damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti, Senhor, que és o nosso Deus e o nosso Pai, nosso Senhor. Muito obrigado, Pai, por Tua presença, obrigado porque Tuas mãos estão estendidas sobre o Teu povo, Pai amado, e nos ensina a caminhar dependendo do Senhor. Pai, muito obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã, que está me vendo e me ouvindo agora, Senhor, e que acompanhou este culto, Pai amado, e que ora comigo, Pai querido, desejoso de te conhecer cada vez mais, Senhor amado, e de desenvolver intimidade com o Senhor, ter a tua presença, Pai querido, demonstrada em sua vida e capacidade que vem do teu Espírito para viver acima da média, Pai amado. Senhor, abençoa, Pai. Derrama do teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã. Livra de todo e qualquer mal, Senhor. Abençoa a sua família, Pai amado. Cuida da sua família. Se existir alguém, Pai amado, na família que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Pai amado, eu peço que o Senhor o convença do pecado, da justiça e do juízo, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos agora e que o amor de Deus, o Pai, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados, não só agora, mas para todo sempre. E quem crê diz amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus faça resplandecer sobre você a sua luz e te dê paz. Que você tenha uma vida repleta de alegria, de contentamento, de harmonia, juntamente da tua família, em nome de Jesus. Continuarei orando por você. Ore por mim, por minha família, em nome de Jesus. Amém.